povo de Deus, paz seja convosco. Já estamos na aula 10. Hoje falaremos sobre Moisés e a vida com propósito. Vancer Havner falou sobre Moisés. Ele escolheu o imperecível, ele viu o invisível e ele fez o impossível. Nós aprenderemos lições extraordinárias com esse grande líder do antigo Israel. Deus fez promessas a Moisés. Ele, apesar das suas crises, disse sim ao grande projeto do Eterno e uma história significativa se desenvolveu a partir da obediência dele ao chamado do Eterno. Portanto, fique conosco, assista essa aula e participe da Escola Bíblica Dominical. Professores e professoras, meus irmãos e minhas irmãs, já estamos na aula de número 10. Hoje falaremos sobre Moisés e a importância de uma vida com propósito. A aula de hoje é muito significativa porque nós estudaremos ali um dos grandes ícones, um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. A grandeza de Moisés é atestada tanto pelo Antigo Testamento quanto também pelo Novo Testamento. A primeira parte da nossa lição ou da nossa aula começa falando sobre a capacidade de Moisés de escolher o imperecível. É bem verdade que Moisés poderia ter feito várias escolhas na vida. Uma delas era escolher viver tranquilo, passar a sua existência terrena desfrutando dos benefícios que ele então teria por direito, uma vez que passou a fazer parte então ali da família de Faraó. No entanto, Moisés, ele faz essa escolha pelo imperecível. Muito bem, dito isso, a primeira parte da nossa lição, ela procura destacar a grandeza de Moisés. Olhando para o Antigo Testamento, nós perceberemos que Moisés, ele foi reconhecido como fundador da religião de Israel, como promulgador da lei ou do decálogo ou os 10 mandamentos recebidos da parte do Eterno. Vamos também perceber que Moisés se tornou conhecido por ser o organizador das tribos. E é claro, poderíamos até destacar a questão de Moisés enquanto líder carismático. Bom, antes que alguém pergunte se a grandeza de Moisés se restringe ao Antigo Testamento, a resposta é não. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós perceberemos também a ênfase que a Bíblia dá à grandeza de Moisés. A título de exemplo, a nossa revista, ela traz ali um comentarista ao destacar Atos dos Apóstolos, em particular o capítulo 7, quando Estevão faz uma brilhante narrativa da história bíblica do antigo Israel, claro, até chegar ali ao período em que ele estava fazendo a exposição do Evangelho das Boas Novas recebida de Jesus Cristo. Agora, note você que Estevão, ele já no Novo Testamento, ele tira dentro do seu discurso, do seu estudo, ele pontua o preparo de Moisés, ele fala também sobre a partida de Moisés, a missão de Moisés, e ele encerra falando sobre o ensino de Moisés. O que eu quero dizer com isso é que a grandeza de Moisés também é reconhecida lá no Novo Testamento. Alguém poderia então imaginar o seguinte: ora, se Moisés foi um grande líder do antigo Israel e também reconhecido pela igreja, é possível que a vida de Moisés tenha passado, tenha se desenvolvido de uma maneira tranquila. Deus deve tê-lo chamado para a obra e ele de imediato aceitou, sem que isso lhe causasse nenhum transtorno. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das lições que eu aprendo quando estudo a vida de Moisés é o quanto que ele é humano, o quanto que Moisés também se parece conosco. Você quer conferir? Pega na sua revista, lá na página introdutória,
Quando então nós trazemos ali um comentário do Dr. Jorge Barro, num texto que ele escreve sobre a liderança de Moisés, e ele deixa muito claro as seguintes verdades. Moisés passa por algumas crises, enquanto Deus o tentava chamar, procurava convencê-lo do seu chamado, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E quais são essas crises? Então, Jorge fala sobre a crise de identidade pessoal. Moisés vai perguntar: quem sou eu? O projeto de Deus era tão grande, de tamanha magnitude, de tamanha envergadura, que Moisés se sentia pequeno para abraçar aquele chamado de Deus. Uma outra crise que Moisés enfrentou, crise de identidade teológica, ele pergunta qual é o seu nome. Então, primeiro Moisés olha para si e ele pergunta: quem sou eu? Agora que Deus tenta convencê-lo, ele então passa por essa crise de identidade teológica. Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Uma outra crise que Moisés enfrenta é a crise de autoridade pessoal. Ele afirma: não crerão, nem acudirão à minha voz. Então Moisés, ele tem conhecimento da sua limitação, mesmo Deus falando a respeito do seu caráter, da sua grandeza, do seu poder. Moisés então enfrenta essa crise de autoridade, dizendo que as pessoas não crerão na sua palavra, na mensagem de libertação que ele levará. Uma outra crise que percebemos em Moisés é a crise de capacidade. Ele diz: nunca fui eloquente, sou pesado de língua, quer dizer, eu tenho muita dificuldade na área da comunicação. O líder precisa se expressar bem, o líder precisa ter uma boa comunicação. Moisés está dizendo então: eu não sou a pessoa com quem o Senhor pode contar para esse projeto. Moisés também vive a crise do medo. Ele diz ao Senhor Deus: envia aquele que há de enviar, menos a mim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, note que coisa interessante. Moisés, a semelhança de muitos de nós na atualidade, sempre procura fugir do chamado de Deus. Claro, Moisés então foi convencido pelo Eterno, aceitou o chamado de Deus e a partir dali um projeto significativo começou. Continue conosco, porque na segunda parte eu quero retomar aqui algumas questões interessantes a respeito de Moisés. Encerrando a primeira parte, vale a pena destacar uma afirmação de Vance Havner. Ele diz assim: Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. Que Deus, então, através desse conteúdo, nos ajude nesta caminhada, que nós sejamos capazes de fazermos as melhores escolhas e escolhermos, claro, aquilo que não perece. Que Deus nos dê a capacidade de enxergar além daquilo que os nossos olhos humanos podem perceber, porque se assim for, nós então conseguiremos realizar o impossível que Deus espera que nós, em parceria com Ele, realizemos para a glória do seu santo nome. Continue conosco, falaremos em seguida sobre essa questão de enxergar o invisível. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, povo que ama a palavra de Deus, dando sequência à nossa aula, já na segunda parte, falaremos então sobre a capacidade de Moisés de ver o invisível. Nós citamos no final da primeira parte a afirmação de Vance Havner, quando ele diz que Moisés escolheu o imperecível, Moisés viu o invisível e foi por isso que ele fez o impossível. Nós, às vezes, trabalhamos de maneira reducionista os sacrifícios que grandes homens, que grandes mulheres fazem quando abraçam o chamado de Deus. Então, retomando ainda uma afirmação da primeira parte da nossa aula, ali nós trabalhamos a questão do conflito que Moisés enfrenta consigo mesmo. Já falamos dos conflitos, das crises quando Deus o chamou, mas há no desenrolar da caminhada de Moisés momentos em que ele precisa
tomar decisões muito pontuais. Por exemplo, quando nós falamos sobre a ideia de que para conquistar é preciso renunciar. Às vezes, a nossa teologia muito positivista, ela trabalha o aspecto da promessa apenas pela perspectiva do conquistar, mas às vezes, para conquistar, é preciso renunciar, é preciso abrir mão. Eu lhe pergunto, será que Moisés precisou abrir mão de alguma coisa? Será que Moisés precisou renunciar a alguma coisa para realizar o projeto que Deus tinha na vida dele? Meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras, povo de Deus, de uma maneira em geral, pare para pensar a respeito da questão das renúncias que às vezes nós precisamos fazer para que o projeto de Deus então se cumpra através das nossas vidas. Ainda sobre Moisés, nós encontramos algumas afirmações e o Champlin em particular, quando traça-lhe um comentário sobre esse momento crítico da vida de Moisés, ele diz que Moisés desistiu de uma invejável posição, das riquezas da casa real, do prestígio de elevada posição oficial. O Wiersbe também trabalha de maneira muito significativa todo esse processo de escolha que Moisés precisa fazer, e ele vai pontuar ali que, entre outras coisas, Moisés abriu mão de um modo de vida bem-sucedido, de posição elevada, de prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas. Tudo isso para quê? Para dizer sim ao chamado de Deus e viver o propósito do Senhor. Muito bem. Na segunda parte, então, da nossa aula, o foco é trabalhar essa questão do ver o invisível. Nós até pontuamos aqui na lição um comentário de Berkeley, quando ele nos explica o significado de ver o invisível. Ele diz que o próprio termo grego que ali aplicamos, principalmente no texto de Hebreus, lá no capítulo 11, quando diz que Moisés, então, ele viu esse invisível, a ideia que nós temos ali é que Moisés, então, está sendo movido por algo de tamanha grandeza. O termo grego, apoblepen, significa desviar o olhar de tudo a fim de fixá-lo numa só coisa. É o que Moisés faz. Ele vira as costas para as riquezas do Egito e ele foca, ele fixa o seu olhar no grande projeto, na grande promessa que Deus tinha para a vida dele, que era libertar aquele povo. Bom, Moisés viu o invisível não apenas no que diz respeito ao chamado de Deus para a vida dele. Uma outra questão interessante que a nossa lição traz é que Moisés foi capaz também de perceber nas propostas de Faraó uma terrível sutileza para manter o povo de Deus cativo. Nós encontramos em Êxodo, lá no capítulo 8, o início de uma grande negociação. Aliás, Faraó, nesse sentido, é muito bom. Alguns até o comparam ao próprio Satanás, que através do poder da barganha, através do poder da persuasão, tenta manter o povo de Deus cativo. Nós encontramos, por exemplo, lá no capítulo 8, quando o Faraó diz, orem ao Senhor. Então nós temos aqui uma terrível proposta de converter a religião em magia, porque a ideia de Faraó, orem ao Senhor por mim, não se trata de uma devoção, de intimidade com Deus, se trata de usar a oração como mero recurso utilitarista para a resolução de problemas. Nós encontramos também nesse pedido de Faraó essa deturpação da natureza da oração, ao invés de ser uma relação com Deus, se torna mero recurso utilitarista, conforme já pontuamos aqui. Faraó diz para que ele retire as rãs de mim do meu povo. E aí nós encontramos nessa proposta de Faraó um outro problema quando ele diz, e essa proposta dele aqui tira a primazia de Deus. Perceba na afirmação, depois deixarei ir o povo. Então nós temos aqui uma proposta de Faraó e Moisés vai percebendo nas entrelinhas os perigos dessas propostas de Faraó. A nossa lição na parte 2, ela continua pontuando. Nós encontramos uma outra proposta sutil quando Moisés rejeitou servir a Deus e permanecer escravo. Em uma das suas últimas tentativas, Faraó vai então
então propor a Moisés que o povo vá e adore a Deus, mas que indo não vades longe, isto é, pode até sacrificar a Deus, mas permaneça no meu território, permaneça na minha área de domínio, de controle. Vocês então serão adoradores de Deus, mas ao mesmo tempo serão os meus escravos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, perceba o que o texto sagrado está nos ensinando, que Moisés é capaz de enxergar o invisível, mas ele também é capaz de notar, de identificar por trás das propostas de Faraó ameaças ao projeto de Deus ao libertar Israel. Continue conosco, a aula de hoje bem mais acelerada aí por conta da quantidade de assunto que nós temos para trabalhar. No final, nós então falaremos sobre o grande legado de Moisés. Permaneça com a gente. Já estamos então encerrando a aula 10, falando sobre Moisés, uma vida com propósito. Nós já aprendemos que Moisés, ele fez uma escolha pelo imperecível. Ele poderia escolher aquilo que perece, e o que perece? A riqueza, a fama, o poder, o prestígio, os prazeres, tudo isso ele tinha se permanecesse ali no palácio de Faraó. No entanto, ele deu ouvido à voz de Deus, ele aceitou o chamado de Deus, ele fez uma escolha por aquilo que o tempo não será capaz de degenerar. Moisés escolheu servir a Deus. Uma outra questão que esta aula trabalha muito é a capacidade de enxergar além do óbvio. Muitas pessoas são regidas, são orientadas e elas vivem em função daquilo que elas veem. Então são pessoas que se prendem à dimensão material da vida, se prendem à dimensão terrena da existência, porque são incapazes de perceber a grandeza do mundo espiritual, a riqueza daquilo que Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas. O texto sagrado nos dirá, principalmente em Hebreus, lá no capítulo 11, quando se fala dos heróis da fé, que Moisés, ele abriu mão sim das riquezas do Egito, ele preferiu a vergonha, o opróbrio de sofrer com o povo de Deus, porque ele viu o invisível, ele caminha em direção à grande promessa de Deus. Portanto, professor, professora, meu irmão, minha irmã, entenda que nesse projeto do caminhar com Deus, para alcançarmos determinadas promessas, às vezes precisamos também renunciar, abrir mão de algumas coisas para que o grande projeto de Deus se realize em nossas vidas e alcancem também outras pessoas. Nós ainda trabalhando na parte 2, sobre a questão de ver o invisível, pontuamos ali que Moisés também foi muito sábio ao identificar por trás das propostas de Faraó tentativas de manter o povo de Deus escravo do mesmo jeito. Tudo começa com aquela oração, quando o Faraó sugere a Moisés que ore ao Senhor para que Deus tire as rãs de Faraó e do seu povo, e depois então ele permitirá que o povo saia para adorar a Deus. Então nós trabalhamos ali a ideia de usar a oração como mero recurso utilitarista para a resolução de problemas. Encontraremos depois o próprio Faraó propondo que o povo faça sacrifício a Deus, mas permaneça no Egito. Moisés vai trabalhar isso de maneira muito pontual, dizendo que os egípcios certamente os apedrejariam se eles fizessem o sacrifício a Deus naquele contexto, naquela geografia, talvez até porque alguns dos animais que seriam oferecidos no sacrifício a Deus fossem lá vistos como divindades. Pode ser, é uma questão a ser analisada. Depois, Faraó permitirá que o povo vá ao deserto, ao caminho de 3 dias, para sacrificar ao Senhor. Faraó, porém, observa somente que indo não vades longe, e Moisés, então, vai trabalhar essa proposta de Faraó, destacando que o grande projeto de Deus não é para que o povo vá ao deserto e permaneça escravo no Egito. Pelo contrário, o projeto de Deus é levar Israel para a terra que mana leite e mel. Por último, Faraó tentará manter a
família cativa, e Moisés então dirá que ele há de ir com todo o seu povo, e ali ele vai incluir na lista homens, mulheres, crianças, idosos, e ele encerra dizendo: porque temos uma festa para celebrar ao Senhor. Que lição tremenda, não é? Porque na festa a Deus, a família na totalidade deve estar presente. Que grande visão de Moisés. Finalmente o faraó tentará manter as finanças dos hebreus, e ali nós encontraremos uma tentativa de inviabilizar uma promessa que Deus já havia feito ao próprio Abraão, dizendo que quando Israel saísse então da terra da escravidão, Israel sairia com grandes fazendas, com grandes riquezas. A leitura de Êxodo comprova que aquilo que Deus prometeu então se cumpriu. As mulheres principalmente tiveram um papel importante na captação de recursos, e a saída de Israel para o Egito, de acordo com a perspectiva bíblica e também do ponto de vista econômico, foi muito ruim. Moisés tinha certeza de que tudo aquilo estava no projeto de Deus, e ele diz: nenhuma unha ficará, porque dele ou das nossas posses havemos de tirar para servir também ao Senhor. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, a terceira parte da nossa aula é apenas para dizer que esse povo que foi liberto por Deus através de Moisés também vai fazer com que Moisés, em alguns momentos, termine pecando contra Deus. Em uma dessas, nós teremos ali um texto clássico que se fala sobre o motivo que impediu Moisés de adentrar a terra prometida. Com certeza, um assunto que vai render muito na aula. Fica aí a dica para o professor, para a professora, explorar bem essa questão, porque certamente vai ter aí algum comentário, alguma pergunta sobre a razão, o motivo que impediu Moisés de entrar na terra prometida. E então, finalizando a nossa lição, nós deixamos muito claro que o fato de Moisés não ter entrado na terra da promessa não diminui, não reduz a sua importância de acordo com a narrativa bíblica. Para encerrar a aula, eu quero apenas dizer o seguinte: que a grandeza de Moisés, ela sobrevive principalmente em um termo clássico que se usou na Bíblia para se referir a Moisés. Esdras chama Moisés de homem de Deus, Hebreus o declara como fiel e herói da fé, Neemias, Daniel e Malaquias reconhecem Moisés como servo do Senhor. João viu o cântico de Moisés, servo de Deus, sendo entoado no Apocalipse capítulo 15, versículo 3. O povo levou Moisés a pecar. Ele, porém, tinha um último pedido. Qual foi o pedido de Moisés? Um novo pastor para Israel, não viver como ovelhas sem pastor. Portanto, esta é, em síntese, a história do grande líder Moisés. Que nós possamos aprender com Moisés a fazermos boas escolhas, a enxergarmos além do óbvio e cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Mais uma vez pedindo, compartilhe nas redes sociais esta aula se você gostou daquilo que você aprendeu aqui. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.